Glória a Deus, aleluia, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Sou Maurício Lobo, ministro do Evangelho de Jesus Cristo, bispo aqui na Igreja Batista Conhecendo a Cristo, e é um prazer ter você mais uma vez aqui conosco. Vamos hoje estar meditando em Salmo 72 e eu creio que o Senhor falará aos nossos corações, amém? Vamos então falar com o Pai? Pai, no nome de Jesus, bendigo a Ti, que o Senhor seja glorificado nesse dia chamado hoje. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos guarde de toda tentação. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos então estar lendo a palavra do Senhor em Salmo 72, tem 20 versículos, diz assim: Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, e os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes, e o seu fruto se moverá como o Líbano, e da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se a terra da sua glória. Amém e amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Aleluia. Glória a Deus. Você deve ter reparado que esse salmo ele fala do ungido do Senhor, do Messias, Como será o seu governo de equidade. Para você que não entende como funciona, como funciona? Por que os judeus eles rejeitaram o Senhor Jesus? Primeiro, que o coração deles não era reto para com o Pai. Já começa por aí. Então foram poucos os judeus que receberam a Cristo. Então isso é algo entre Deus e o povo judeu, tá? Mas basicamente eles já viam um Messias vindo em glória. Eles jamais imaginariam que a obra de Deus começaria dentro do homem. Não de uma forma externa, mas de uma forma interna. Então, o Senhor Jesus veio a primeira vez para se entregar como um sacrifício, buscando que os homens eles pudessem receber dessa nova vida, a própria vida de Deus dentro do homem. É o que nós chamamos de novo nascimento. Você vai ler, por exemplo, nesse salmo, lá no comecinho, cadê aqui, o 6. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que umedecem a terra. Então ele virá como chuva. O que vem como chuva? O que vem como chuva? Não é o Santo Espírito de Deus que vem como chuva sobre aqueles que creem no Senhor? Então ele é o outro consolador, ele é aquele que declara Cristo, ele é aquele que traz os ensinamentos de Cristo, ele é aquele que traz a revelação de Cristo. Então veja, o Senhor Jesus então primeiro vem para o ser humano para o redimir, para perdoar os seus pecados e comprá-los com o seu sangue para o Pai. Então esse é o primeiro procedimento.
Então, quando o Senhor Jesus ele veio para isso, para primeiro redimir e preparar as almas dos homens para servir a Deus eternamente. Esse é o ponto 1. Mas ele voltará, ele disse: eu voltarei, eu vou vir de novo. Só que essa segunda vez que ele vier, agora como Cristo, né, como tendo um corpo glorificado, né, estando assentado à destra da majestade de Deus, reinando sobre tudo que é espiritual, todo o universo está na regência, no governo do Senhor Jesus. Então ele virá e agora reinará na terra. Ele vai reinar na terra. Aonde? Lá em Jerusalém. É lá que ele vai reinar, né? Ele vai descer lá e ele vai reinar corporealmente. No Apocalipse vai dizer que ele vai reinar por 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque a terra, segundo os rabinos, ela tem quase 6.000 anos, né? A terra com o homem nela. Então, Deus ele estabeleceu os ciclos de 7. Trabalha 6 dias, descansa no 7º. Trabalha 6 anos, descansa no 7º ano. Então, a terra está recebendo 6.000 anos de governo humano. E aí o homem vai ter descanso desse governo, porque quem reinará será o Senhor. Então será o ano aceitável do Senhor, será o tempo do Senhor sobre toda a terra. Então quando ele vier, ele vai fazer isso. Então aqui vai dizer o quê, né? Que ele vai dominar sobre tudo, né? Que aqueles que habitam no deserto vai se inclinar para ele, todos os reis vão trazer presentes para ele, vão se prostrar diante dele, que se tiver necessitado ele vai se compadecer do necessitado, ele vai ajudar o aflito, né? Ele vai salvar as almas dos necessitados, ele vai libertar as almas do engano. A Bíblia diz que esse tempo a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isso que eu faço no devocional, ou que você vê os vídeos na internet, ou que você ouve nos cultos da igreja que tem ensinos bíblicos, isso não terá mais. Todo o conhecimento do Senhor estará sobre a terra, não terá mais necessidade que alguém ensine coisas de Deus. Isso estará amplo, revelado para todas as pessoas. Então isso será o governo dele. Então eu e você temos que ter essa esperança da vinda dele. O que você tem feito para se preparar para a vinda dele? Antes dele vir, nós cremos em um acontecimento chamado arrebatamento. O arrebatamento é um mistério. Existe uma confusão teológica sobre isso. Todos entendem que haverá um arrebatamento. Ele só há uma confusão em que período esse arrebatamento vai acontecer. Por quê? Porque nós temos um período chamado de tribulação. É um período de 7 anos. São 7 anos aonde Deus estará executando juízos na terra. Só que os 3 primeiros anos e meio, ninguém vai perceber que Deus está executando esse juízo. Porém, os últimos 3 anos e meio, ele é chamado de a grande tribulação. Ali sim, mas nos 7 anos já teremos a manifestação do anticristo. Então, nós temos um período de 7 anos dividido em 3 tempos. O começo, que é a paz, a metade, que é o rompimento de alianças do anticristo com o povo de Israel e alguns povos, e aí vem guerra, e todo um período, né? E o último período, que é quando o Senhor Jesus volta para estabelecer o seu governo milenar. Então, nós temos esses 3 tempos. E aí há uma confusão teológica, porque alguns falam, olha, a igreja ela vai ser arrebatada no final da tribulação, então é para a igreja passar pela tribulação. Isso nós chamamos de pós-tribulacionista. Então a pessoa entende que passou a tribulação, ela é arrebatada junto com aqueles que morreram em Cristo. Existem aqueles que acreditam o seguinte: bom, como os últimos 3 anos e meio é um período de muita ira e a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira, então alguns acreditam que quando chegar na metade da tribulação para iniciar a grande tribulação, então nesse período, Deus arrebatará a igreja. Ela é chamada de visão mid ou meso tribulacionista. Eles acreditam que sim, a igreja passará os 3 primeiros anos e meio de paz, mas será arrebatada na metade, quando começar a grande tribulação. E a corrente que eu acredito, que eu prego, e que alguns pregam, né?
é a corrente pré-tribulacionista. Nós acreditamos, por ser um período onde é ira de Deus, onde coisas estão se desenrolando no mundo espiritual, né? E Deus vai começar a tratar com o povo judeu especificamente, não mais com a igreja, porque Deus já trabalhou na igreja durante 2000 anos. Deus trabalhou na igreja durante 2000 anos. Então, assim, a maior promessa de redenção, a igreja já tem a promessa, já vive a promessa de redenção, que é Cristo Jesus. Os judeus não vivem isso, os judeus rejeitam, eles não têm a revelação de Cristo. Então eles esperam a redenção, eles ainda não entenderam que o Messias deles já vieram. E ele vai vir agora com o corpo e tudo, glorificado, para reinar. Eles não entendem isso, mas quando essa revelação estiver aberta, então eles vão estar aptos a receber o governo do Senhor sobre a vida deles nesse período milenar. Mas nós acreditamos que quando iniciar o período, né, fechar as portas para os gentios, quem são gentios? Pessoas que não servem não nasceram no povo de Israel, tá? Eles não nasceram, eles são gentios. Então nós consideramos, né, que nós brasileiros não somos, embora existe uma forte evidência, que nós fomos colonizados por judeus lá de Portugal, né? Então nós temos uma descendência judaica, ainda que misturada, mas é muito forte que milhares de brasileiros sejam judeus e não sabem. Talvez você é um judeu e você não sabe, eu seja um judeu e eu não sei. Tem que fazer aquele exame de DNA lá, custa uns R$1.000 para descobrir se você tem ou não sangue judeu, né? Mas eu me trato como um gentil que me converti a Jesus Cristo, tá? É assim que eu trabalho. Então, vai chegar um momento que Deus não vai mais falar do evangelho para gentios. Deus vai se voltar totalmente para os judeus. E aí é o que se chama de porta da graça. A porta da graça se fechou para quem? Para os gentios, porque Deus nunca fecha a porta da graça dele. Ele sempre é um Deus gracioso. Sempre houve graça de Deus, sempre houve graça de Deus lá no Antigo Testamento, mesmo no período da lei houve graça, e agora nós gentios, porque é nós que vivemos a graça. Você entende? Então, sempre haverá graça de Deus, tá? Mas a porta da graça para os gentios será fechada. Então, a porta da graça será fechada para pessoas que não nasceram em Israel, tá bom? E aí virá o que se chama de arrebatamento. Deus vai pegar todas aquelas pessoas que fazem parte da igreja. Aqueles que morreram primeiro em Cristo, eles devem ser ressuscitados. E aí, quando eles forem ressuscitados, nós, juntamente com ele, no abrir e piscar de olhos, teremos os nossos corpos transformados e subiremos. Nós vamos nos apresentar a ele numa festa chamada as Bodas do Cordeiro, uma mesa que ele se preparou, ele tem preparado para nós cearmos com ele. Enquanto nós estamos ceando com ele, a ira de Deus está vindo sobre a terra. E aí nós vamos passar por um julgamento chamado o Tribunal de Cristo, que é onde Deus estará requerendo tudo o que você fez para ele. Você pregou de Jesus para alguém, você orou com alguém, você venceu o inimigo na vida de alguém. Se você não fez nada, então você vai se lamentar de você não ter feito nada, porque tudo que você vai viver na eternidade depende do que você faz agora. Então, se você não faz nada para Deus, você não oferta, você não dizima, você não lança semente na vida de pessoas. Por exemplo, vamos supor que você não faz nada, mas você virou para mim e falou o seguinte: bispo, só estou dando um exemplo, tá? Não estou pedindo para você fazer isso. Bispo, eu já dou meu dízimo, minha oferta, mas como você faz a obra e eu não faço, eu vou te dar mais uma oferta para ajudar, seja no seu combustível, seja na sua alimentação, seja para você pagar uma conta, só para que você continue fazendo a obra de Deus, trazendo estudo, trazendo pregação. Então você está investindo. Então Deus vai... tudo que eu conquistar para Cristo, você terá parte, porque você investiu em mim. Então assim, você não tem desculpa. Se você tem medo de ir, invista em quem vai. No mínimo isso lhe será atribuído alguma coisa, tá? Então, todos aqueles que fazem algo para o reino vão receber. E aí, passado isso, o Senhor Jesus vem, estabelece o milênio, passou o milênio, vai ter uma nova guerra, pessoas vão se rebelar contra o Senhor,
depois, no final do milênio, né? E aí Deus vai fazer o julgamento, vai abrir o lago de fogo, e aqueles que foram achados no livro da vida, eles estarão com o Senhor eternamente, e aqueles que não forem achados serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, tá? Então, basicamente é isso. Então, qual a sua esperança? Eu termino esse devocional te perguntando, qual a sua esperança? O Messias já veio, mas ele veio de uma forma oculta. Mas da próxima vez que ele vir, ele virá de uma forma notória, oculta para aqueles que creem nele. Agora ele virá, então crendo no que, todo mundo vai ter que aceitar o seu reinado. E a Bíblia diz que ele regerá as nações com vara de ferro. Será um governo duro, duríssimo. E como você tem se preparado para isso? Você será arrebatado? Você tem se preparado? Como você tem se preparado? Tipo, você assiste 4 minutos desse devocional e você está preparado? O que você faz para Deus? Talvez você fale assim, bispo, eu não gosto muito do seu jeito de falar, eu pego a oração do começo, tudo bem. Mas como você tem se preparado para a vinda do seu Senhor? Se prepare, Ele está vindo para buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja. Se prepare. Amém? Vamos orar então, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu rogo a Ti que o Senhor esteja nos abençoando, nos preparando, que o Senhor nos venha nos redimir. Pai, queremos fazer parte do arrebatamento, então desperta em nós, Pai, esse coração, o coração daquelas damas de honra, Pai, que está encaminhando a noiva, e nós não fiquemos para trás com as portas fechadas, mas antes possamos celebrar, possamos estar juntos celebrando, participando da ceia, das bodas do Cordeiro, Senhor. Por isso, desperta em nós um coração para te servir, para te honrar, para investir no reino. E assim, Pai, nós fazer parte dessa grande obra, desse grande mover que é o arrebatamento da igreja. Venha, porque eu sei que o Senhor virá e reinará sobre nós, não somente 1000 anos, mas eternamente. Por isso, Senhor, eu peço, desperta em nós um coração que te serve e que te adora. Graças eu te dou, pois eu creio no milagre nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um dia maravilhoso e se prepare, Ele vem para buscar a sua noiva, a sua igreja. Deus te abençoe, um ótimo dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.